E aí, pessoal, beleza? Vocês já precisaram ligar ou desligar um aparelho em um determinado horário? Ou precisaram ligar e depois desligar passado um certo tempo? No vídeo de hoje, a gente vai ver como é que a gente consegue usar o Tasmota para fazer uma carga ser alimentada, ser desligada ou ser controlada de alguma outra maneira utilizando temporizadores e agendamentos. Vamos pro vídeo? Bom, pessoal, para eu poder trabalhar com temporizadores e agendadores aqui no Tasmota, é fundamental que eu configure corretamente os dados de fuso horário, latitude e longitude, tá? Eu vou explicar logo mais por que a gente precisa dessas três informações bem corretas para que os nossos agendamentos funcionem corretamente. Então, primeiro de tudo, eu vou vir aqui no console e vou, através de três comandos, informar para o Tasmota qual é o meu fuso horário, qual é a latitude onde eu me encontro e qual é a longitude de onde eu me encontro. O fuso horário vocês podem achar em uma tabela qualquer da internet para saber qual é o fuso horário do local onde vocês se encontram. Aqui onde eu estou, o fuso horário é -3, ou seja, eu estou 3 horas atrasado em relação ao horário de Greenwich. Então como é que eu configuro esse fuso horário no Tasmota? Basta digitar o comando timezone -3, ou seja, eu estou atrasado 3 horas em relação a Greenwich. Caso vocês estejam em um local que esteja 3 horas e meia, basta colocar 3, 30, ou no caso -3, 30, certo? E eu dou um Enter. No momento que eu dou um Enter, se o comando foi executado corretamente, ele vai repetir aqui dizendo timezone -13:30. Tá? Como eu estou num fuso horário aqui que é -3 horas e não -3 horas e 30, eu vou digitar novamente o comando com -3. Ok? Vejam que agora eu alterei para um fuso horário atrasado em 3 horas em relação a Greenwich. Na maior parte do Brasil vai ser esse horário, né, o horário de Brasília. Porém, se vocês estiverem em um outro fuso horário, basta fazer o ajuste aqui e está feita esta configuração. Além disso, eu preciso informar a latitude e a longitude para que o Tasmota saiba calcular corretamente qual é o horário em que o Sol nasce e qual é o horário em que o Sol se põe aqui na minha localização. Isso vai servir para que eu possa fazer agendamentos baseados nisso. Eu posso fazer um agendamento para daqui a pouco desligar a iluminação quando o Sol nasce. Então, quando chegar o horário do Sol nascer, automaticamente a iluminação vai ser desligada. E, como vocês sabem, dependendo da região, dependendo da estação do ano, o Sol nasce e se põe em horários diferentes. E isso o próprio Tasmota vai calcular para mim se eu tiver os dados informados nele corretamente. Para saber qual é a minha localização, uma maneira bem fácil é acessar o Google Maps. Basta eu clicar aqui em algum lugar do mapa onde eu esteja. Vamos supor que eu esteja aqui. Então eu clico aqui. Vejam que ele já bota aqui embaixo a latitude e a longitude, né? Se eu clicar em cima deste link, ele abre um pouquinho maior aqui ao lado. Eu tenho duas notações aqui na tela, né? Eu vou utilizar esta notação aqui de baixo para informar lá no Tasmota. A primeira informação que tem aqui é a latitude, e daí eu tenho uma vírgula, e a segunda informação que é a longitude. Eu vou ter que levar essas duas informações separadamente lá para o Tasmota. Então eu vou pegar a primeira, tá? Vou pegar o sinal é importante que eu coloque, que eu inclua, tá? Mas eu não posso incluir a vírgula. Então eu vou pegar aqui desde o sinal de menos até o último número antes da vírgula. Vou dar um Ctrl C, volto aqui no Tasmota e escrevo latitude e aperto Ctrl V para que ele cole aquele número que eu copiei lá do Maps, né? Dou um Enter. Vejam que não deu nenhum erro, ele está repetindo aqui, de forma que ele aceitou, que ele está mostrando que aceitou essa configuração. Latitude foi, agora eu volto lá para copiar a longitude. A longitude é o segundo número, cuidado para não pegar a vírgula junto, mas para pegar o sinal, tá? O sinal é necessário, a vírgula não pode ir junto. Então eu seleciono o número com o sinal, Ctrl C de novo, e agora eu volto aqui no Tasmota e digito longitude, Ctrl V para ele colar o número que eu copiei, e Enter.
Então agora ele aceitou a longitude. Tendo essas três informações, time zone, latitude e longitude, e claro, com acesso à internet, o Tasmota vai conseguir definir qual é o horário em que o Sol nasce e qual é o horário em que o Sol se põe. Vamos voltar aqui ao menu inicial, vamos clicar em Configuration e entrar na opção então dos temporizadores, Configure Timer. Vejam bem aqui, pessoal. Essa tela aqui é a tela onde eu vou configurar as minhas agendas, né? A primeira opção que aparece aqui, lembrem sempre de habilitar, porque se vocês configurarem tudo aqui embaixo, mas esquecerem de habilitar essa opção, o temporizador não vai funcionar, né? Então aqui habilita a função temporizadores. Um pouco mais abaixo eu tenho 16 números que correspondem a 16 agendamentos possíveis aqui no Tasmota. Então eu consigo fazer 16 agendamentos. Já está selecionado o número 1 e aqui embaixo a configuração que eu desejo fazer. Vamos fazer o seguinte exemplo. Eu quero que o meu relé ligue às 15 horas e 15 minutos. Vejam aqui no meu relógio que agora são 15 e 14, tá? Vamos um pouquinho mais adiante, que eu acho que até eu explicar vai demorar um pouquinho mais. 15 e 16, tá? 15 horas e 16 minutos eu quero que a minha carga seja ligada. Então eu vou deixar aqui, eu vou selecionar Output 1, porque é o único output que eu tenho configurado no meu Tasmota, que é o Power 1, né? A ação, eu vou selecionar On, para que ele ligue a minha carga. Aqui eu vou clicar em Enable, porque eu quero que esteja habilitada esta regra. Esse Enable aqui atua em todas as regras, tá? Esse Enable aqui ele vai atuar em cima de todas as regras. E este Enable aqui vai atuar em cima apenas do agendamento número 1. Eu vou ter um Enable para cada um desses agendamentos. Eu posso desabilitar apenas alguns deles. A função Repeat eu vou deixar desabilitada por enquanto, depois eu vou explicar o que ela faz. Vou selecionar aqui Time, ou então Sunrise, que seria o horário em que o Sol nasce. Vejam que ele já calculou aqui 7h16, que é o horário em que o Sol nasce aqui na minha região. Ou então a hora que o Sol se põe, 17h35. Vou deixar aqui em Time, vou colocar aqui 15 horas e 16 minutos, todos os dias da semana. Clico em Save. Então agora basta eu esperar chegar 15 horas e 16 minutos para ver se a minha carga vai ser ligada. Vou até o console, digito Time, só para ver que horas que são no meu Tasmota. Vejam que nele o horário é 15 horas, 15 minutos e 22. Se eu repetir o comando, eu vejo que agora são 15 horas, 15 minutos e 31 segundos. De forma que quando chegar em 15 horas e 16 minutos, a minha carga deverá ligar. Vou rodar mais algumas vezes aqui para ver. Faltam 13 segundos. Vamos rodar mais um. Faltam 9 segundos. Vou deixar aqui na tela inicial, vou esperar um pouquinho. Pronto, olha só. Acabou de ligar. Porque no Tasmota chegou o horário para que a carga fosse ligada. Vamos voltar lá em Configuration, Configure Timer. Então vamos revisar aqui, ó. Está habilitada a função de timers. Configurei o primeiro timer, que vai atuar em cima da Output 1. Só tem um aqui por quê? Porque no momento, no meu Tasmota, eu só tenho configurado o nosso relé. No momento que eu configurar outras saídas aqui no Tasmota, lá no Configure Module, essas outras saídas vão aparecer aqui para que eu possa controlá-las individualmente. A action que eu configurei aqui nesse primeiro agendamento foi on, ou seja, ele vai ligar o Output 1, ele vai ligar o Power 1 no caso. Se eu tivesse escolhido off, ele iria desligar. Se eu tivesse escolhido toggle, ele iria alternar, ele iria mudar, ou seja, se tivesse ligado ele desligaria, se tivesse desligado ele ligaria. E essa última opção, rule, ele vai fazer o quê? Ele não vai atuar diretamente em cima da saída. Ele vai apenas disparar um gatilho para que eu consiga, através de uma regra, executar alguma ação. Então, se eu deixar aqui em rule,
nada vai acontecer. Ele não vai desligar, não vai ligar, não vai fazer nada aqui no meu relé. Ele apenas vai disparar o gatilho para que lá numa rule, numa regra, eu consiga executar uma ação quando chegar este horário. A opção Enable aqui, vejam que agora ela está desmarcada. Porque antes, quando eu agendei a tarefa, eu cliquei em Enable, mas eu não cliquei no Repeat. Ou seja, quando ele executar esta tarefa, ele executa uma vez e desmarca o Enable para mim, que ela não é uma tarefa repetitiva. Então, se eu quiser que todos os dias, ou pelo menos nos dias marcados aqui embaixo, às 15 horas e 16 minutos ele ligue, eu tenho que deixar aqui em On, tenho que marcar Enable e tenho que marcar também o Repeat. Porque se o Repeat estiver desligado, no momento em que ele executar a primeira vez essa ação, ele vai vir aqui e desmarcar o Enable. Vamos supor que eu queira ligar o meu relé às segundas, quartas e sextas ao nascer do sol. Então o que eu faço? Eu boto aqui Output 1, porque é a única que eu tenho, a única saída que eu tenho no momento, a saída que controla o relé. Digo que eu quero ligar, habilito ela e repito, porque eu quero que todas as segundas, quartas e sextas ele faça isso, então é uma tarefa repetitiva. Aqui, em vez de Time, eu vou escolher Sunrise, que é a hora em que o sol nasce. Quando eu clico nesta opção, cuidado para deixar aqui sempre em 0, tá? Porque essa opção me permite adicionar ou subtrair uma determinada quantidade de horas e minutos em relação à hora em que o sol nasce. Beleza? A mesma coisa no Sunset, que seria a hora em que o sol se põe. Então, se eu quiser habilitar a minha carga, ligar o meu relé, todas as segundas, quartas e sextas ao nascer do sol, eu marco aqui Sunrise, eu marco aqui só as segundas, quartas e sextas, né? Monday, Wednesday, Friday, e deixo sem nenhum offset aqui. A gente chama esse tempo aqui de offset, né? O quanto eu vou subtrair ou somar em relação ao horário pré-calculado aqui. Muito bem, dando um save aqui, ele vai fazer exatamente o que a gente quer que ele faça. Todas as segundas, quartas e sextas, ao nascer do sol, ele vai ligar este relé. Claro que o mais interessante seria fazer com que ele ligasse o relé ao sol se pôr. Então, como que ficaria a regra? Ficaria assim, marcado Sunset, que é a hora em que o sol se põe, e aí eu poderia marcar aqui todos os dias para que a minha carga seja ligada, o meu relé seja ligado quando o sol se põe. Então eu posso ligar aqui no meu relé uma iluminação de jardim, por exemplo. Chegando às 5h35, ele vai ligar a minha carga, vai ligar o meu relé, vai ligar a iluminação. Clico em Save e daí eu posso voltar aqui no Timer e configurar aqui o segundo agendamento, que vai fazer o quê? Este vai ligar, este vai desligar. O mesmo jardim. Marco todos os dias. Aqui, em vez de Sunset, eu digo Sunrise e clico em Save. Então, olha o que eu tenho agora aqui. Eu tenho um agendamento para ligar a iluminação do jardim quando o sol se põe e tenho um agendamento para desligar a iluminação do jardim quando o sol nascer. Então, veja bem, com essas duas regrinhas, eu já tenho configurado no meu Tasmota 2 agendamentos. Um que vai ligar a iluminação, outro que vai desligar a iluminação, conforme o sol se põe ou o sol nasce. Aqui em Action, pessoal, se vocês colocarem então, só revisando, se vocês colocarem On, significa que ele vai ligar esta saída. Se vocês colocarem Off, ele vai desligar essa saída. Se vocês colocarem Toggle, ele vai inverter essa saída. E se vocês colocarem Rule, ele vai disparar um gatilho para que seja executada uma regra. Como é que eu faço essa configuração aqui? Como é que eu utilizo ela? Vamos deixar aqui em Rule e vamos colocar aqui um determinado horário. São 15h28, vamos colocar aqui 15h33. 15h35. Quando chegar a 15 horas e 35 minutos, o Tasmota disparará um gatilho chamado Clock Timer. Ok? Lembrem disso. Clock Timer. Ou seja, eu vou ter que utilizar
este gatilho nas minhas regras ou na minha regra, e também vou ter que ver qual é o agendamento que disparou esta regra. Da seguinte maneira, vamos criar uma regra aqui que às 15 horas e 35 minutos inverta o status do nosso relé. Ele vai dar um toggle nele, ok? Então eu vou criar uma regra, rule 1, né? E vou dizer on clock timer igual a 1 do power 1 toggle and on. Vamos dissecar isso aqui que eu fiz agora. Essa parte aqui vocês já sabem o que ela faz, né? Power 1 toggle é a ação que a minha regra vai executar. Ele vai pegar o meu relé e vai inverter o status dele. Vai fazer isso aqui com ele, tá? Se está ligado, vai desligar. Se está ligado, vai desligar. Então essa parte aqui já está bem entendida. Eu estou colocando aqui clock hashtag timer igual a 1. Por que eu estou colocando isso, pessoal? Porque veja bem, esse aqui é o gatilho que o timer disparou, ok? Porque eu marquei lá no nosso timer a opção rule. E por que eu botei aqui do lado igual a 1? Porque eu tenho 16 timers para configurar. Vocês lembram disso, né? Na tela eu tenho 16 timers para configurar. Vamos supor que esse gatilho, clock timer, tenha sido disparado pelo agendamento número 8. Então eu teria que basear a minha regra no número 8. Entenderam o funcionamento? Como eu tenho dois agendamentos configurados e o que vai disparar o gatilho vai ser o 1, então aqui eu vou ter que usar o número 1. Então eu estou dizendo aqui mais ou menos o seguinte, ó. Regra 1. Quando o gatilho for disparado pelo agendamento número 1, faça isso. Mude a posição do relé. Ok? Vou dar um Enter aqui. Ele aceitou a regra está ativa. Então quer dizer que daqui a alguns minutos, 2 minutos mais precisamente, o Tasmota deverá inverter a posição do relé. Vou deixar ele ligado, tá? Ele está ligado agora. Vamos ver que horas que está marcando aqui no nosso Tasmota. São 15h31 com 31, tá? Então eu vou esperar aqui 1 minutinho e meio para chegar aqui 15 horas e 33 minutos. Ah, perdão pessoal, está marcando 15h35, né? A regra vai ser disparada às 15h35. Então eu vou fazer uma modificação para que a nossa regra seja executada às 15h33, tá? Vamos rapidinho aqui então no nosso timer. Aqui em vez de 35 eu vou colocar 33. Vejam a opção rule aqui, né? Vamos voltar aqui no console. Ok, vejam que ele atualizou aqui, a regra vai ser executada às 15 horas e 33, né? Vamos ver que horas são. 15 horas e 32 minutos, 22 segundos. Vamos esperar um pouquinho para ver a regra em execução. Vou executar mais uma vez aqui. Ainda faltam alguns segundos, né? Então, relembrando, a regra não vai atuar diretamente em cima do relé. Ela vai disparar um gatilho que vai ser capturado lá pela nossa rule. Está prestes a ser executado. Mais alguns segundos. Pronto, olha ali, ó. Executou a nossa regra. Vejam aqui que ele está me dizendo, ó, o clock timer 1 disparou o nosso power 1 toggle, assim como a gente escreveu na nossa regra, ok? Uma última vez então para dar uma revisada. Aqui no timer nós configuramos o primeiro timer com a ação roll, ou seja, ele vai disparar apenas um gatilho, tá? Eu não preciso necessariamente atuar em cima do nosso relé. Eu poderia fazer qualquer outra coisa. Então, quando eu uso aqui rule, eu não estou necessariamente atuando em cima desta output marcada aqui. Lá na minha rule, eu posso colocar qualquer comando que eu desejar. Então, é assim que funcionam os timers do Tasmota. Vejam o seguinte, pessoal. Se eu vier aqui no meu timer e colocar aqui no segundo timer a ação rule também, significa que eu vou ter que ter uma regra que capture este gatilho. Como eu faria isso então? Vejam bem, eu já tenho uma regra que captura o gatilho do nosso primeiro temporizador. Só que agora eu tenho
2 temporizadores e os dois estão com rule, com regras, então eu vou ter que ter 2 regras. Vamos listar aqui as regras que estão armazenadas já no nosso Tasmota. Eu digito apenas rule e vejo que no momento só tem a rule 1, que é essa aqui, né? Perfeito? Eu posso estender esta rule 1 ou eu posso criar uma rule 2 para atuar em cima do nosso clock timer 2. Por que eu vou preferir estender a 1 em vez de usar a 2? Porque o Tasmota só me permite usar 3 rules, certo? A rule 1, a rule 2 e a rule 3. Eu não tenho rule 4, 5, ele não vai deixar eu criar, somente 3. Porém, em cada rule eu posso colocar um conjunto de regras. No momento aqui só tenho uma, mas eu posso colocar mais uma, da seguinte maneira. Se eu quiser estender, ou seja, continuar uma regra sem perder o que eu já tenho nela, basta eu usar um sinal de mais. Olha só, eu já tenho a rule 1 definida. On, clock timer igual 1, do, power 1, toggle and on. Esse é o conteúdo dela. Mas eu quero colocar mais uma coisa aqui do lado. Para eu não precisar escrever isso aqui de novo, então eu coloco assim, ó, rule 1 mais, aí eu coloco então a minha nova regra. On, clock timer igual a 2 do power 1 off and on. O que eu estou dizendo aqui? Que quando disparar o gatilho pelo timer 2, eu vou desligar o meu relé, ok? E estou colocando isso depois da primeira regra no conjunto de regras rule 1, ok? Vou dar um enter. Vejam que agora a rule 1 tem as 2 regras. Tem essa primeira que já estava antes e agora tem a segunda que eu acabei de digitar. Então agora eu tenho na verdade 2 regras no grupo de regras rule 1. Então agora, todos os dias, às 15 horas e 33 minutos, vai disparar o clock timer 1 e, portanto, vai dar um power 1 toggle. E todos os dias vai disparar o clock timer 2, que vai fazer um power 1 off. Em que horário que roda esse clock timer 2? Em que horário que ele é disparado? Sunrise. Quando o sol nasce, ele dispara a regra do timer 2, entendido? Obedecendo todos esses dias aqui. Se eu vier aqui e colocar mais um, o que significa? Que quando ele atingir o sunrise, que é a hora em que o sol nasce, ele ainda vai esperar 1 hora para disparar este temporizador. Então não vai ser às 7h16 que ele vai disparar, e sim às 8h16. E claro que eu posso aqui botar também mais alguns minutos. Mais 30 minutos. Então, mais 1h30. Então, não vai ser às 7h16, vai ser às 8h46. Perfeito? Então, é assim que funciona os nossos temporizadores. Quando eu estou utilizando a opção Time, eu também vou ter aqui um offset que eu posso configurar da seguinte maneira. 10 horas da manhã, mais ou menos 5 minutos. Esse mais ou menos aqui, ele não é exatamente o offset que eu estava falando antes aqui no sunrise e no sunset, tá? Essa quantidade de horas e minutos aqui, ela é exata. Então, o que acontece aqui? Qual que é a diferença desses para este? Aqui eu defino exatamente quantas horas e quantos minutos a mais ou a menos eu quero para disparar o meu agendamento. E aqui é uma quantidade de minutos aleatória, a menos ou a mais, que o Tasmota vai utilizar para executar esta ação nesse agendamento. A função prática dessa opção aqui eu ainda não sei exatamente, tá? Mas ele vai permitir com que não seja uma hora exata. Então, se algum dia eu precisar disso, basta eu escolher aqui um determinado valor, que vai ser uma janela, tá? O que significa essa janela? Que, por exemplo, se eu criar um temporizador aqui que vai ligar o meu relé às 10 horas da manhã e colocar aqui 5, então quer dizer que o relé vai ser desligado entre as 9h55 e as 10h05, ou seja, ele vai ligar com 5 minutos para mais ou para menos de tolerância, tá? Se eu colocar aqui 15 minutos, vejam bem, ele não vai ligar às 10 horas em ponto, ele vai ligar entre as 9h45 e às 10h15. O momento exato que vai acontecer isso a gente não sabe, porque, como eu disse, esse valor aqui é um valor aleatório. Então, sobre agendamentos, seria isso. Mas agora vai um plus para vocês. Além dos agendamentos, o Tasmota tem
um outro recurso de temporização e como é que ele funciona e para que ele serve. Esse recurso ele é apenas configurável através do console. Eu não tenho nenhuma opção aqui na tela gráfica para eu configurar este temporizador. Esse temporizador é o Roll Timer, ok? Se eu digitar Roll Timer e der um Enter, vejam que ele vai me listar aqui 8 temporizadores. E como o próprio nome já diz, a única maneira de eu configurar uma ação é através de regras, rules. Como é que o Roll Timer funciona? Eu vou configurar uma quantidade de segundos para o T1, por exemplo, que é o temporizador 1. Eu posso fazer isso simultaneamente para vários temporizadores e ele vai funcionar como uma espécie de cronômetro. Ou seja, se eu estabelecer em T1 aqui o valor de 30, ele vai começar a contar daquele exato momento 30 segundos regressivamente. Querem ver? Vou digitar aqui, ó, Roll Timer 1, porque é o T1 agora que eu quero configurar, 30. Dei Enter, disparei o cronômetro. Se agora eu digitar apenas Roll Timer para visualizar as informações, vejam que ele já está em 23. Vou rodar o comando de novo. 19, está descendo, ó. Então ele está contando aqueles 30 segundos. Vou rodar mais uma vez, já está em 12. Quando esse número chegar em 0, significa que ele vai rodar, que ele vai disparar um gatilho para uma regra. Ok? Pronto, ó, chegou em 0, disparou um gatilho. Como nós não temos nenhuma regra configurada para esse gatilho, nada aconteceu. Mas eu vou fazer uma configuração agora para vocês verem como funciona. Antes de mais nada, eu vou verificar aqui, ó, roll, né? Vejam que eu ainda tenho aquela regra de antes. Eu quero apagar essa regra. Como é que eu faço isso? Eu apenas digito rule 1, aspas duplas de novo. Enter. Dessa maneira, ele limpou a regra. Pronto, aquela regra lá em cima agora ela não existe mais, tá? Acabei de eliminar. Vamos criar uma regra então, pessoal, para que quando o timer 1 chegar em 0, ele execute alguma tarefa, tá? Porque é assim que os timers funcionam. Os timers funcionam como cronômetros. Eu estipulo um tempo, por exemplo, 10 segundos, e ele começa a contar 10, 9, 8. Quando chegar em 0, ele vai disparar o gatilho. E daí eu vou ter que ter uma regra para capturar esse gatilho e executar então a tarefa. A regra vai ser a seguinte, ó. Role 1 on rolls timer igual a 1 do power 1 on and on. O que está dito aqui então, pessoal? Quando o timer 1 chegar em 0, faça power 1 on. Por que aqui eu digo rolls timer igual a 1 para dizer quando o temporizador 1 chegar em 0? Essa é a maneira que eu utilizo para informar a Altasmota que é o timer 1 que eu estou me referindo. Vejam que existem 8 cronômetros possíveis e eles podem chegar a 0 em momentos distintos, eles podem estar rodando tudo junto. Então essa regra aqui ela vai ser executada quando o timer 1 chegar em 0. Eu posso ter uma outra regra que vai ser executada quando o timer 2 chegar em 0, ou 3 chegar em 0, ou 7, 8, enfim, qualquer um deles, tá? Com essa regra aqui, quando o temporizador 1 chegar em 0, ele vai executar esta ação. Vou dar um Enter, ok, ele aceitou. E agora eu vou disparar a contagem de um tempo usando o comando roll timer 1, 5. Esse comando roll timer 1, espaço 5, está dizendo que eu estou configurando o nosso cronômetro 1 em 5 segundos, tá? Dou um Enter e a contagem vai começar. 4, 3, 2, 1... Ligou. Perfeito? Porque o timer 1 começou em 5, contou 5 segundos, chegou em 0 e quando chega em 0 a regra é executada. E a regra diz power 1 on. Agora eu vou fazer um temporizador 2 que vai desligar a carga. Então o comando em vez de power 1 on vai ser power 1 off, né? Isso a gente já sabe. Como é que eu vou fazer essa regra? Eu vou usar aqui o role 1. Vou deixar como ela está e vou adicionar o seguinte. On rolls timer igual a 2 agora, né? Do power 1 off and on. O que eu estou dizendo agora?
que quando o timer 2, este aqui ó, agora, tá? Chegar em 0, desligue o relé. Vou dar um Enter. Ok, veja que aqui continua a nossa regrinha anterior, foi adicionada a nossa outra regra, e agora eu vou então disparar uma contagem de tempo em T2. Eu vou colocar um tempo um pouco maior para que a gente consiga acompanhar aqui pelo console a contagem regressiva, ok? Então eu vou colocar aqui roll timer 2, 15, coloquei 15 segundos, e vou rodar o comando roll timer para ver em que número ele está. Vejam o T2 aqui, está em 10. Vou rodar mais uma vez. Vamos ver se dá tempo. Não, roll timer. Opa, já foi, já chegou em 0. Olha lá, já chegou em 0, já executou a regra, já desligou o nosso relé. Vamos brincar um pouquinho agora de novo. Vou disparar o primeiro 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ligou, perfeito. E agora para desligar, roll timer 2, 15. Roll timer. Está em 10. Está em 9. Está em 8. Está em 6, 5, 4. Estão vendo ali? 2, 1. Bom, desligou. Maravilha, né? Então olha só, eu tenho 8 temporizadores para eu utilizar da maneira que melhor convier. E esse então, pessoal, foi o vídeo sobre temporizadores e agendadores utilizando o Tasmota, um recurso bastante prático e bastante interessante para a gente usar nos nossos projetos, principalmente utilizando o sunset, o sunrise e os tempos de offset que nos ajudam a agendar as tarefas com mais precisão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu!